Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido que falaria sobre entendimento numa live, a live acabou não dando muito certo por questões técnicas, né? Ficava caindo muito, isso me deixou bastante desconcentrado e eu vou então falar sobre entendimento no vídeo gravado, pelo menos não vai ter o problema técnico de ficar caindo transmissão, enfim, né? Então nós vamos falar de entendimento. Aqui a minha ideia, queridos, é fazer uma série de vídeos falando sobre entendimento. E o entendimento foi muito importante na minha vida, porque ele foi um divisor de águas. E isso por conta da minha história com o Evangelho. A minha história com o Evangelho é uma história de quem nasceu no lar cristão, nasci no lar cristão, né? Vem de uma família de pastores. E com isso eu cresci nesse ambiente, ouvindo essas histórias e tudo mais, né? As histórias da Bíblia. E essas histórias da Bíblia, quando a gente fala de fé, quando a gente fala de igreja, a impressão que dá é que a única relação, ou melhor, a relação que deve ser estabelecida com Deus é uma relação somente pela fé. É uma relação somente pelo místico, somente pelo contemplativo, sabe? Aquela coisa de ficar contemplando, né? É uma relação que se dá somente através da adoração, somente através da obediência. Então, isso sempre foram palavras que sempre que marcaram muito a minha vida, assim, obediência, tem que crer, tem que ter fé, tem que adorar, né? E de fato tem isso mesmo, né? Tá tudo certo, até aí tá tudo certo. Só o que eu acho que não tá tão certo é a supervalorização somente desse lado, né, da mística, da fé, da obediência, em detrimento de um outro lado que também existe e que esse outro lado faz muito sentido para mim especificamente, é que eu chamo de entendimento, é que eu chamo de a razão, a inteligência do evangelho. Então, se por um lado você tem essa questão toda de fé, né, essa questão toda metafísica, vamos falar assim, por outro lado, você tem uma questão que ela pode ser entendida, né? E isso para mim foi um divisor de águas. Isso para mim mudou minha vida. O fato de eu ter um encontro, caiu uma ficha na minha cabeça, caiu uma ficha forte de que a minha relação com Deus ela melhorou muito depois que entrou esse lado, depois que se descortinou, né, esse lado da inteligência do evangelho, do entendimento, da racionalidade dentro do evangelho. Esse assunto não é novo, esse é um assunto já muito antigo, onde os pais da igreja, quando eu falo pais da igreja, não estou falando dos apóstolos, os apóstolos foram considerados os primórdios fundadores, né, são chamados de apóstolos mesmo. Os pais da igreja são aqueles que vieram num segundo momento, anos 100, anos 200, anos 300, depois de Cristo. Ali começou-se a desenhar o que seria essa igreja, que é a igreja de Cristo que a gente vê hoje aí espalhada com tantos desdobramentos e entendimentos. Mas ali, logo no início dos pais da igreja, já surgiu essa questão. A questão da razão, do entendimento, a dúvida, a fé. O que eu estou falando é a respeito daquela grande dualidade, fé e razão. Né? Como é que trabalha isso? Fé e razão. Em outras palavras, para ficar mais claro, fé e ciência. Né? Como é que trabalha isso? A ciência é inimiga da fé, a fé é inimiga da ciência e tudo mais, né? Então, eu cresci com isso, com essa perspectiva de que era inimiga, sim, de que era inimiga e de que não tem conversa e de que a fé não conversa com a ciência não conversa com a fé e não tem conversa e a gente é doido mesmo, a gente crê e não sei o quê. Então, isso sempre foi muito forte na minha vida e eu mergulhei nisso com força, até porque eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Então, para mim, o lado sobrenatural do evangelho sempre falou muito mais alto que o lado da inteligência, o lado racional. O lado sobrenatural, para mim, em outras palavras, eu resumi o evangelho de poder, né? Aquela coisa do poder do evangelho, né? Quem é pentecostal sabe o que eu estou falando. Então, o poder ganha
um peso assim, um peso muito grande dentro do evangelho. Só que viver no evangelho somente no alicerce do poder não trouxe as respostas que eu queria. Eu precisava de mais respostas além do poder, e eu queria. Então, e essas respostas vieram nesse equilíbrio entre entendimento e poder de Deus, né? Então, foi uma pessoa que buscou muito poder de Deus e tive retorno disso, tive retorno do poder de Deus, dessa sobrenaturalidade. Vivi com intensidade a sobrenaturalidade e o poder de Deus. Posso contar isso em outros testemunhos mais para frente. Mas eu queria falar de entendimento aqui hoje, e talvez eu faça vários vídeos sobre entendimento. Então esse vídeo de hoje eu estou chamando de introdução. Introdução ao conceito de entendimento no Evangelho. Então, para introduzir você que está ouvindo aí no entendimento do Evangelho, talvez isso para você já seja uma coisa óbvia e comum, para mim não era. E por isso que eu estou querendo dividir isso com vocês, e porque para mim foi um divisor de águas, né? Então, quem vai falar de entendimento uma das primeiras vezes é o próprio Jesus. O próprio Jesus, ele fala de entendimento no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Ele fala assim: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele está respondendo a um fariseu, e ele está dizendo assim para amar de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Quando Jesus fala de coração, amar de todo o coração, ele está amar de toda a alma, ele está falando para você amar com as suas emoções, com o seu eu, com os seus sentimentos, com a sua personalidade. Mas quando ele fala para amar com entendimento, ele está dizendo para você amar com inteligência, com racionalidade. A palavra entendimento, ela está ligada à palavra compreensão, né? Entender é compreender, e compreender é desenvolver inteligência. Compreender é desenvolver inteligência. Compreender é racionalizar. Compreender é pensar. Compreender é refletir. Compreender é até questionar, é perguntar por quê, né? E quando a gente fala de evangelho, só se pensa em fé, já se pensa em dogma. Não pode perguntar por que isso é assim, por que aí acabou. Não precisa ser assim porque aí acabou. Jesus, ele fala para você amar com entendimento. Então, amar com entendimento é ter uma atitude proativa em função de você entender o evangelho, entender ali as leis de Deus, entender o que tem que ser entendido. Jesus não está falando para você entender Deus. Ninguém aqui tem a arrogância de querer entender Deus, até porque não dá para entender Deus, né? Deus é além do entendimento humano. Não dá para entender Deus. O que dá para a gente fazer é vivenciar, experimentar, experienciar, né? E entender aquilo que Ele quer que a gente entenda. Então existem coisas que Deus quer que a gente entenda, e é esse o ponto, né? Então eu quero, junto com você, que a gente entenda o que Jesus quer que a gente entenda, porque o que Ele não quer que a gente entenda, a gente não precisa entender, né? A gente só confia e descansa, aí sim se torna dogmático o negócio, se torna um dogma. Dogma é aquilo que você não pode perguntar por quê, né? Então Jesus, ele fala para amar de todo entendimento. Então, amar de todo entendimento, amar amar dentro do amor que Jesus propõe, que é o amor ágape. Amar é uma predisposição voluntária para você dar atenção para aquilo, né? Para você ser bênção na vida do objeto do seu amor. Então, se Deus é o objeto do nosso amor, não dá para também colocar Deus na categoria de objeto, mas só explicando, construindo a frase: se Deus é o objeto do nosso amor, amar com entendimento, então é se dedicar a entender esse objeto, a entender aquilo que o objeto quer que a gente entenda. Então, Jesus, ele é o primeiro a falar de entendimento. É curioso também em Lucas 24, quando ele está... os discípulos de Emaús estão indo embora para Emaús porque Jesus já foi crucificado, e Jesus ele já ressuscitou também, mas os discípulos se dispersaram, foram embora para suas cidades. E na Lucas 24 conta a história dos dois discípulos que estão indo embora para Emaús, e eles estão tristes, né?
E eles estão falando pro outro, poxa, você viu, cara, a gente tava esperando que ele fosse ele quem restaurasse Israel, fosse ele quem não sei o quê, e ele morreu. E Jesus encosta nesses dois e começa a andar junto com eles. E eles não reconhecem Jesus. E Jesus fala assim para eles: o que vocês estão falando aí tristes, né? Porque eles estavam tristes, porque Jesus havia morrido. Note que o próprio Jesus encosta do lado deles, começa a andar com eles. E eles dizem assim: você é o único de Jerusalém que não sabe o que aconteceu, não ficou sabendo das coisas que aconteceram? E Jesus pergunta: quais coisas? E eles começam a falar para Jesus que Jesus estava morto, que Jesus tinha falado um monte de coisa e que tinha feito, que era poderoso em milagres, e que agora Jesus estava morto. E eles estavam falando para o próprio Jesus que Jesus estava morto. Em outras palavras, eles estavam tentando convencer Jesus de que ele estava morto. E Jesus então solta uma frase assim fantástica, Lucas 24, 25, ele diz assim: como vocês demoram para entender e para crer em tudo que os profetas disseram. Então a palavra entendimento entra aí novamente, Jesus dizendo assim para aqueles dois discípulos que andaram com ele, viveram com ele, caminhar com ele, almoçar com ele. Fala, meu, vocês não estão entendendo, velho. Então, se estiverem comigo, andaram comigo, caminharam comigo, ouviram minhas mensagens, vocês não entenderam o que é o barato, entendeu? Simples assim. Então, o entendimento, cara, ele vai nesse confronto, ele vai nesse caminho, sabe? Que é um caminho revelador, do qual você pode estar andando com Jesus, você pode ser um crente fiel, você pode com certeza ser um crente salvo, você pode ser salvo, mas não é porque você é salvo significa que você entendeu, querido. Né? Vou dar um exemplo para você. Dimas, o ladrão da cruz, ele foi salvo, mas não deu tempo dele entender o que era o evangelho, porque ele foi salvo e morreu. Então salvação não significa que não é garantia de você ter entendido o que é o evangelho. E qual o motivo de você então ter que entender? O motivo de você ter que entender é porque se você serve a Deus, você quer servir, você quer se colocar numa posição assim da onde você quer ser útil para Deus, você quer cumprir o chamado dele, você quer cumprir a vocação que ele espera que você cumpra, você se sente com uma missão, você tem uma vocação, então você quer cumprir isso, mas para cumprir isso você tem que entender, né? Senão dá nó mesmo, querido, senão você vai na toada, na pegada do que todo mundo tá fazendo, aí você acaba não chegando em lugar nenhum, não obtendo resultado nenhum, não conseguindo fechar a conta aí do seu chamado na sua cabeça, né? Então a importância de se entender, querido, também, principalmente, é para ser transformado. E quem fala isso é o apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 2, ele diz assim: não esteja conforme o mundo. Conformar é se encaixar, não se encaixe no mundo, não sede conformado com o mundo, não esteja conforme o mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, seja transformado pelo entendimento. Paulo está dizendo que o entendimento, entender o evangelho, provoca uma transformação na vida do discípulo. Olha a importância do entendimento, então. Note que não é a fé que transforma. Você pode ter muita fé, tem pessoas que têm muita fé, e muita fé em Deus, e muita fé também em coisas erradas, e elas não são transformadas. Tem gente que tem fé e que alcança coisas extraordinárias por causa da sua fé, mas não entenderam o que é o evangelho. É comum a gente ver pessoas que têm muita fé, que são muito fiéis, mas que têm uma vida, como diria assim, que não abriu a mente. Não abriu a mente, tem a mente fechada, é uma pessoa de difícil compreensão, difícil entendimento, e Jesus, ele deu um cérebro para cada um, então ele quer trabalhar no teu cérebro. Entendimento significa trabalhar diretamente no cérebro, no pensamento, na inteligência, né? Então esse é o ponto, né? Eu não preciso nem falar de gente que não entende na igreja, porque o que mais tem na igreja é gente que não está entendendo nada, é gente que está ali por uma motivação, por um milagre, ou por uma benção, ou porque não sei o que, ou porque está com fome, ou porque quer uma namorada, não sei o que. Tem de tudo que é gente, mas ninguém está ali porque não, eu estou aqui porque eu quero entender isso aqui. Então, o entendimento é algo que não vai levar ninguém para a igreja, ninguém vai lá porque quer entender,
né? Vai lá porque quer, sei lá, N outros motivos, né? Mas Paulo ele vai falar que o entendimento transforma. E eu ouço demais essa palavra na igreja, transformar. Ah, Deus vai transformar sua vida, Deus vai transformar seu lar, Deus vai transformar... Então, que bênção, eu quero que Deus, se é Deus que vai transformar, eu quero ser transformado. Mas acontece que essa transformação, ela não vem pela campanha, ela não vem pela fé simplesmente, ela não vem pela obediência, ela vem, cara, está escrito aqui na palavra de Deus, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação vem porque você vai entender alguma coisa que até hoje você não entendeu, vai cair a ficha e vai ser tão visceral essa experiência que vai te mudar, velho. É uma experiência visceral, é uma experiência de mudança, é uma experiência de abrir olho, de cair escama do olho, de você falar, nossa, mano, eu não via isso, eu nem enxergava desse jeito. Isso é a transformação pelo entendimento. E Paulo coloca ainda uma consequência da transformação pelo entendimento. Ele diz assim que a consequência da transformação pelo entendimento é que quem é transformado pela renovação do entendimento experimenta, olha que coisa linda, experimenta a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Quer dizer que Deus tem uma vontade para a nossa vida que é boa, perfeita e agradável. Você diz assim, eu quero ela. Como é que eu faço? Tem que ser transformado. Tá bom, eu quero ser transformado. Como é que eu sou transformado? Aí então Jesus chega e fala assim, então, meu amigo, você tem que entender. Tem que entender. Ah, mas não tem que crer? Não, tem que crer também, mas tem que entender que se você crer, você é salvo. Mas se você entender, você é transformado. É transformado em alguém parecido com Jesus. É transformado em alguém que causa revolução, que causa mudanças relevantes. Eu não estou querendo dizer que quem não foi transformado não causa mudança, não tem mudança. Tem muitas pessoas que começam a andar com Deus e elas têm uma mudança. Mas eu não estou falando de mudança. Estou falando de transformação. Esse vídeo aqui não é para provocar na sua vida uma mudança. É para transformar. É para você nunca mais ser o que você foi ou era ou é. Nunca mais vai ser. Não pode ser. Por quê? Porque a informação, Deus entrou na sua mente. Então é visceral nesse nível aí, né? Nesse nível. Oséias 4:6, o próprio Deus ele dá uma referência aí, ele fala o que destrói o povo dele. Em Oséias 4:6 ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Note que o que destruiu o povo de Deus não foi demônio, não foi diabo, não foi falta de oração, nem falta de jejum, nem falta de campanha, nem falta de culto, nem falta de não sei o quê, nem falta, não é? O que destruiu o povo de Deus foi falta de conhecimento. Conhecimento significa compreensão. Compreensão é entendimento. Falta entender o que é tudo isso. Quando eu falo de entendimento, não é o entendimento somente das coisas de Deus. Claro que nós estamos no estudo sobre entendimento no Evangelho, mas é entendimento, quando eu falo de Evangelho para mim é a minha leitura da realidade da existência é através da ótica do Evangelho. Então o Evangelho para mim é a leitura da existência, da realidade de tudo. Então tudo eu enxergo a partir do Evangelho e não fora do Evangelho. Eu não enxergo a sociedade a partir do que a sociedade me disse, mas eu enxergo a sociedade a partir do que o Evangelho me disse. Em outras palavras, uma frase muito comum que você já deve ter ouvido bastante os pregadores dizer,
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu não sou o que o mundo diz que eu sou, eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou, eu não sou o que eu penso que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Esse é o ponto. A gente já está começando a falar de coisa aqui para você entender aonde eu quero chegar nesse negócio aqui. E o mundo é o que a Bíblia diz que o mundo é. O mundo não é o que a ciência me diz, não é o que eu vejo, não é o que eu penso. O mundo é o que a Bíblia diz que o mundo é. E o mundo faz o que a Bíblia diz que o mundo faz. E o mundo vai para onde a Bíblia diz que o mundo vai. Então, quando eu falo de conhecimento, é esse tipo de conhecimento. É a gente olhar para a existência toda, fazer uma leitura da realidade a partir da ótica do Evangelho, e não a partir da ótica daquilo que nós somos formados. Nós somos formados como cidadãos de uma sociedade do consumo, como consumidores. Eu não olho para o mundo a partir desta ótica, que é uma ótica doente. Eu olho para o mundo a partir da ótica do Evangelho. O mundo é o que a Bíblia diz que o mundo é. E aí a coisa funciona melhor para todo mundo, para a vida de todo mundo. Tá certo? Então, quando a gente lê assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, é justamente isso. Falta o entendimento, falta o conhecimento, falta a compreensão da leitura do mundo segundo o Evangelho. Não da leitura do mundo segundo o mundo. Eu tenho certeza que você conhece muito bem o mundo segundo o conhecimento do mundo. Tenho certeza que você conhece. Eu não estou aqui para discutir isso. Mas estou aqui para falar sobre olhar para o mundo sob a perspectiva do Evangelho. Então, seguindo no nosso estudo aqui, na nossa aula aqui, introdução ao conceito de entendimento no Evangelho. Jesus ele chama então as pessoas para o entendimento. Jesus ele diz que é para amar com entendimento. Há necessidade de se entender. Há necessidade de orar? Sim. Há necessidade de jejuar? Sim. Ler a palavra? Sim. Tudo certo. Prestar culto? Sim. Adorar? Sim. Entender? Claro que sim. Claro que sim, pelo amor de Deus, vamos entender isso aqui. Lucas 24, 25, então eu disse que Jesus encontra aqueles discípulos no caminho de Emaús, fala para eles, vocês não entenderam. Na boa, vocês andaram comigo, tiveram comigo, mas vocês não entenderam. Vocês demoram para entender. Cara, isso caiu na minha cabeça assim, eu me via como um daqueles que ficava andando junto na multidão, quase que como uma micareta. Jesus é legal. De repente eu me trombo com essa mensagem. Você não está entendendo, irmão. Você está comemorando aí, você não está entendendo nada. Está dando glória a Deus sem entender nada. Tá? Tudo bem, é válido, mas dá para abrir a mente, dá para pensar junto comigo? Vem comigo. E olha o que aconteceu em Lucas 24, 45, quando Jesus ele passa então o deserto inteiro explicando para esses dois discípulos, chega até Emaús. Em Emaús esses discípulos chamam Jesus para vir jantar com eles. Jesus entra para jantar com eles, para ficar hospedado com eles. E Jesus então ora pelo alimento, e quando Jesus ora pelo alimento, Lucas 24, 45 se cumpre. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Jesus explicou tudo. Depois que Jesus explicou tudo, no final do dia eles foram jantar, e no final do dia eles entenderam. E quando eles entenderam, tudo aquilo que eles achavam errado, que Jesus não podia morrer, que não estava tudo errado, quando já se viu que estava fugindo, eles entenderam e eles perceberam que estava tudo certo. Então, o entendimento é libertador. Quando você entende o que está acontecendo, você vê as coisas, você fala, tá tudo certo, cara. Deus está no controle. Por isso que é importante a gente entender, para a gente não ficar doido, Então o entendimento ele é libertador. E aí tem uma outra lição que eu sempre falo para as minhas mensagens, que é assim:
João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Aí, ok, todo mundo conhece isso. Aí eu pergunto, tá, o que liberta? Todo mundo responde, a verdade. Tá certo, verdade liberta. Mas a verdade precisa de libertação? Não, a verdade não precisa de libertação porque ela é livre. Ela já está livre, ela já é a verdade. Ela é o que liberta. Ela não precisa de libertação, né? Então, se a verdade liberta, quando a gente fala a verdade liberta, é uma frase retórica, uma frase que quase fica meio que sem sentido, porque por que a verdade liberta, sendo que a verdade já é livre, né? Então, como é que a pergunta é: como que eu faço para ser liberto através da verdade? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Como que eu, que não sou liberto, faço? Como que eu interajo com a verdade? O que que eu tenho? Qual é a minha relação com a verdade para que eu possa ser liberto? Porque a verdade não precisa de libertação, porque ela já é livre. Mas eu preciso. Aí alguém diz assim: você tem que viver a verdade. Não é só viver a verdade. E está escrito no versículo que eu acabei de falar, João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A relação que nós precisamos ter com a verdade não é uma relação uma relação simplesmente de admirar a verdade, de gostar da verdade, de concordar com a verdade. Note que não está escrito: concordei com a verdade vos libertará. Não é isso que está escrito. Não está escrito: gostei da verdade. Você pode gostar da verdade e continuar escravo. Não é gostei da verdade, não é concordei com a verdade, não é amei a verdade. Você pode amar a verdade, amar as coisas de Deus, amar a mensagem do Evangelho e mesmo assim não estar liberto. Então o que liberta? Olha a relação que Jesus propõe para você ser liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. É a relação do conhecimento, é a relação do entendimento, é a relação da compreensão, é a relação da busca, do amor ao conhecimento, do amor à busca do entendimento que te liberta com relação à verdade. Isso tem nada de sobrenatural, isso tem de busca. Tem nada de sobrenatural nisso. Busque a verdade, você vai ser liberto. É simples assim. Quando eu falo busque o conhecimento da verdade. Porque a verdade ela é um conhecimento que tem que ser buscado, querido. Não é? Verdade é um conhecimento muito profundo. Livro de Provérbios diz assim: compra a verdade. Vende tudo que você tem, compra a verdade. Verdade tem que ser pago o preço para que você possa adquirir esse conhecimento, esse entendimento. É o conhecimento da verdade que te liberta. É a relação entre você e a verdade. Vamos dizer que a verdade está aqui. Vamos dizer que isso aqui é a verdade, tá? Isso aqui é a verdade, isso aqui sou eu. Qual que é a relação? Gostei, amei? Não, é conhecereis a verdade. Então conhecer, a palavra conhecer tem dois significados dentro da Bíblia. O primeiro significado é morar junto, é coabitar. Tanto é que está escrito: e conheceu Adão, a Eva, sua esposa, e teve Caim e Abel. Né? Então conhecer é coabitar, é morar junto, é fazer daquilo a sua vida. Mas conhecer também é tomar ciência, também é trazer para a mente, é cognição, é intelecção, também é você pegar essa informação e interiorizar ela. Né? Então a partir do momento que você interioriza, que você coloca dentro da sua mente essas revelações, esse entendimento, você vai sendo liberto, porque a palavra liberta, a palavra limpa. Jesus diz que a palavra limpa, vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado, porque Jesus está falando a palavra e a palavra está limpando eles. Culto de libertação tinha que ser culto da palavra, porque o que limpa e o que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Então não tem demônio que fica na sua vida com você meditando e conhecendo e buscando conhecimento da palavra.
Não tem demônio que fica, porque não tem espaço para demônio numa mente que está cheia de palavra, não tem espaço. Né? Esse é o ponto. Então, o entendimento, ele vai nessa direção, queridos. Ele é Deus trabalha com ferramentas. Tem a ferramenta da fé. A fé tem uma finalidade específica. A fé te dá poder de realização. Fé dá poder de realização. Olha o que está escrito, a definição de fé em Hebreus 11, do 1 ao 3. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que se não vê. Né? Por ela os antigos alcançaram testemunhos. Como que uma pessoa alcança testemunho? Ela alcança testemunho quando ela recebe poder de realização. Né? Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Até Deus, ele criou poder de realização. Fé, então assim, a fé, poder de realização. Poder de realização eu chamo de vontade. Quem tem vontade realiza. A fé faz com que você tenha vontade de Deus. Já estamos aqui, já entrando nos conceitos de ferramentas do entendimento. Então a fé, ela é uma ferramenta específica que gera um produto, que gera um resultado específico. O entendimento gera outro resultado específico. Conhecimento gera resultado específico. Conhecimento gera libertação, gera crescimento. Fé gera poder de realização. Fé gera vontade. Oração gera poder de Deus, intimidade com Deus. Cada coisa vai gerando uma coisa, vai trazendo um resultado para a sua vida. Né? Então não adianta você só ter fé achando que você vai ter todos os resultados, porque não vai. Você semeia fé, você vai colher capacidade de realização. Você semeia oração, você vai colher poder de Deus. Poder quer dizer autoridade. Né? Você semeia, enfim, outras. Você semeia entendimento, você vai colher profundidade com Deus. Tô colocando aqui, só um minutinho aqui que eu tô. Isso, pronto aqui. Estou resolvendo um negocinho do celular. Você vai colher profundidade com Deus. Você vai colher capacitação espiritual. Né? Capacitação espiritual. Entendimento e conhecimento te dá capacitação espiritual. Mas o que é tão importante, então, a gente entender, pastor Eduardo? Qual que é o grande barato do entendimento? Bom, eu vou começar aqui com uma ilustração rápida aqui a respeito do entendimento. Assim, uma das coisas que já ficou claro que há necessidade de se entender, né? Então, vamos lá para uma segunda etapa da nossa introdução ao conceito de entendimento no Evangelho. Eu diria que a segunda etapa, ela está aqui em Efésios 4. Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E aí Paulo diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por roda de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quando o apóstolo Paulo, ele no livro de Gálatas também, quando ele vai falar a respeito de... Ele chama a atenção de Gálatas, dizendo assim: poxa, será que eu vou ter que sentir dores de parto por vocês de novo? Será que eu vou ter que parir vocês de novo? Ele fala isso para Gálatas. Aqui ele fala para não ser menino inconstante, levado por todo vento de doutrina. Jesus fala em João 3 a respeito de novo nascimento. O Evangelho propõe uma caminhada espiritual, né, dentro do Evangelho, dentro da qual propõe uma caminhada dentro da qual a vida espiritual ela é comparada com o desenvolvimento da vida física material. Né? Eu vou repetir, a vida espiritual, o crescimento da vida espiritual é comparado com o desenvolvimento da vida física, da vida do ser humano normal. Né? Então, quando uma pessoa se converte, ainda que ela seja velha, ainda que ela seja 20 anos, 30, 40, 50, 100 anos, quando ela se converte, o Evangelho diz: nasceu de novo. Nasceu, acabou de nascer. Né?
Então, quando a pessoa acaba de nascer, qual que é o nível de maturidade dessa pessoa? Nenhum, acabou de nascer. Como que ela é considerada dentro da igreja? Um novo convertido, primeiro amor, né? Uma criança espiritual. Né? Livro de João vai dizer, nas cartas de João, João vai dizer que jovens, vocês são fortes porque já venceram o maligno. João não está se referindo ali ao jovem de 16, 17 anos de idade, está se referindo ao jovem na fé. Né? Então, quando você é menino na fé, você é criança espiritual, você é uma criança que acabou de nascer, se converter espiritualmente, você não tem maturidade, você tem as mesmas características que uma criança normal teria quando acaba de nascer. Né? Alguém tem que preparar a comida, o alimento para que você possa se alimentar. Alguém tem que pegar na sua mão e ensinar a andar. Alguém tem que limpar a sujeira que você faz, a confusão que você mistura uma teologia com outra, uma loucura com outra. Então você precisa de cuidados especiais quando você se converte, acaba de nascer espiritualmente. Você precisa de ter alguém ali maduro que vai te falando, vai arrumando, vai ajeitando, pega a tua mão, leva você para a igreja, traz para a igreja para sua casa e ajuda e prepara alimento, não sei o que tal. Daqui a pouco você fica um adolescentezinho na fé, então você já sabe de repente fazer um miojo, já sabe ler um pouco a palavra, já sabe caminhar um pouco sozinho. Daqui a pouco você é um adulto na fé, você caminha sozinho, você não precisa mais de... Entendeu? Mais que ninguém te diga o que fazer, você já sabe como fazer, já sabe sua alimentação, já sabe adorar sozinho, orar sozinho, já sabe fazer tudo sozinho, glória a Deus, vai nessa tua força. Entendeu? Então, Paulo ele diz assim, não é para ser menino, ponto. Ele diz assim, e ele mesmo deu um para apóstolos, outro para pastores, outro para doutores, outro para profetas e evangelistas, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que não sejais mais meninos inconstantes. Paulo está falando, não é para ser criança espiritual. Criança espiritual é uma fase curta do seu processo de conversão e de caminhada com Cristo. É tão importante a gente aprender o que Cristo quer passar, que o próprio Jesus, Deus, ele veio para a terra, ele se encarnou e ele morou 3 anos, e o ministério dele foi 3 anos andando com pescadores e homens simples, mas Jesus andou com esses homens para ensinar para eles como se é homem, como se é gente. Jesus é Deus, ele podia ter colocado a mão sobre um deles, né, e ter feito assim, ó pai, faça um download agora aqui, um download de um curso de teologia, de filosofia, faça um download de um mestrado, não sei o quê, e tal, e pronto, já orei, Pedro, já está pronto, vai pregar, Pedro, vai pregar. Mas Jesus não fez isso, não é assim que funciona, não é download do céu que acontece. Não tem download do céu, que tem caminhado, que tem aprendizado um dia após o outro. Então Jesus ele caminhou, ele pegou no braço de Pedro e falou, vem comigo, em outras palavras, você vai aprender, sabe, a caminhada exige tempo. E aqueles homens andando com Deus andaram 3 anos, 3 anos, não se forma um obreiro em 3 meses, querido. Não se forma um obreiro em 1 ano, 1 ano e meio. Eu já estou pronto, sou pastor. Não é. Desculpa, mas não é. Sabe? Há necessidade de uma caminhada com Deus. Há necessidade de sair desse estado de menino da fé. Empolgados da fé, pessoas empolgadas da fé. Evangelho não tem nada de empolgação. Evangelho tem de alicerce, de visceral, de transformação. Evangelho tem de segurança, né? Então Paulo fala assim que não é para ser menino. Mateus 18:3, Jesus fala assim, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como essa criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Jesus está falando assim para a gente se fazer como uma criança para entrar no reino dos céus. Isso no 18 verso 3. Mas no verso 4, ele fala o que ele quer da criança. Jesus deixa claro no verso 4
qual é a característica da criança que ele quer num adulto. E ele diz assim: portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então ele fala assim: eu preciso que você se torne criança, no verso 3. Mas no 4 ele diz assim: a característica que eu preciso que vocês tenham da criança é a humildade. Só isso. Eu só preciso da humildade. Paulo fala assim: eu não quero que vocês sejam menino, porque menino é inconstante. Menino é levado por vento de doutrina, é levado por enganadores. Não é para ser menino, é para ser maduro na fé. Menino é levado pelo sentimentalismo, pelo emocionalismo. Menino vê criança chora por qualquer coisa, faz qualquer... E a proposta do evangelho, não, querida, é para ser homem e mulher de Deus. Quando era menino, falava coisa de menino. Agora eu sou homem, eu falo coisa de homem. Falo coisa de adulto, de pessoa equilibrada, madura. O fato de ser menino na fé está diretamente ligado a um descontrole emocional. E uma supervalorização das emoções. Menino se assusta com qualquer coisa. Né? Fala para o menino, ali tem um fantasma. Ele vai achar que tem. Põe uma máscara de bicho, faz o menino burro, o menino vai se assustar. Menino se assusta com qualquer coisa, tudo pro menino é verdade, tudo pro menino tá certo, tem fantasma, não sei o que, bicho papão embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, tem não sei o que, fechou a porta, o menino tem medo de escuro, ai, ficou escuro, não sei o que, entendeu? Não é pra ser menino, cara. Entendimento. Pra ser transformado pelo entendimento, pra crescer dentro do evangelho, virar homem, virar mulher, de verdade, de Deus. Então, queridos, a ser criança está diretamente ligado à construção da maturidade do sentimento, né? E o sentimento, querido, é uma coisa que tem que estar debaixo do senhorio de Cristo, debaixo da inteligência. Por isso até existe um conceito novo do Daniel Goleman, inteligência emocional. Pelo amor de Deus, bota a inteligência acima da emoção, assuma o controle das suas emoções com a inteligência, não deixa solto. Porque se deixar solto, querido, quem vai vencer na sua vida serão seus instintos, suas pulsões, seus desejos. E quem realiza desejo, querido, está escravo dos desejos, não é livre. Pessoas que vivem realizando desejos não são livres, são escravos dos desejos. Então, o menino, a criança, ela é escrava dos impulsos dela, escrava dos desejos dela, escrava dos sentimentos, das emoções. E o homem de Deus? O homem de Deus não, o homem de Deus tem controle das emoções, o homem de Deus coloca a inteligência acima das emoções. Tanto é que muitas igrejas trabalham as emoções. Está sentindo a presença de Deus nessa noite. Quando eu falo sentir, eu estou falando de afeto, de sentimento. Sentimento é emoção. Está sentindo a presença de Deus nessa noite. Eu como pastor já lidei com muitas pessoas que diziam assim: pastor, eu não sinto. Pastor, será que Deus não me ama porque eu não sinto? Meu querido, trabalhar sentimento dentro de igreja dá nisso. Se você estiver sentindo a presença de Deus, Deus está aí. Se você não estiver sentindo nada, Deus permanece aí. Se você sentir a presença de Deus, glorifique. Se você não sentir nada, glorifique do mesmo jeito, porque a gente glorifica a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode. Então, o Evangelho, ele assume o controle da nossa vida, ele controla os nossos sentimentos. Evangelho não descontrola os sentimentos. Evangelho não traz descontrole para a pessoa. O Espírito Santo, para mim, não tira a lucidez de uma pessoa. Eu perdi a lucidez porque eu fiquei cheio do Espírito. Não, quem tira a lucidez é demônio. Para mim, o Espírito Santo, ele deixa a pessoa mais lúcida, mais inteligente, não menos inteligente, mais segura de si, mais fortalecida em Deus, não menos fortalecida em Deus. Então o controle dos sentimentos, se você sentir Deus, Deus está contigo. Se você não sentir, Ele permanece contigo. Se você sentir tristeza, Ele está com você e com a sua tristeza, porque Deus não te abandona nem na tristeza em momento nenhum. Se você sentir dor de barriga, Deus está com você e com a sua dor de barriga, Ele não te abandona. Ponto. Isso é entendimento. Entendimento é saber que Deus não te abandona, Ele está contigo independente do que você sinta.
crente não pode, não é aquela pessoa que se dispõe a andar com Deus não pode ser movida pelo que sente, tem que ser movida pela fé, né? Porque 6 horas da manhã, o que é que você sente? Vontade de continuar dormindo, mas o despertador tocou. O que é que você faz? Você renuncia o que você sente e você levanta e vai trabalhar porque você tem compromisso. Então, o entendimento ele vai nessa direção, na direção da inteligência, na direção da razão, na direção da compreensão, na direção do compromisso. Eu vou para a igreja não porque eu sinto. Eu sinto de ir para a igreja. Eu vou para a igreja porque tem que ir. Vou para a igreja porque eu vou lá prestar o meu culto. O culto não é para mim. O culto é para o Senhor. Eu presto o meu culto. A pessoa fala assim, eu não gostei do culto. Mas o culto não é para você. Você não tem que nem gostar e nem desgostar. O culto é para Deus. Né? O culto é para Deus. Se você não gostou do culto, você não gostou do que você ofereceu do culto, porque o culto que ofereceu foi você. Então você não gostou do que você ofereceu. Então o próximo culto vai e ofereça algo que seja realmente um culto, uma oração de verdade, uma adoração sincera de Deus, né? Então o entendimento vai nessa direção. Na direção de que não tem leco-leco, né, velho? Não tem nheco-nheco, não tem diz-que-me-diz, que não tem, senti, deixei de sentir, né? Se você sentir, vá para a igreja. Se você não sentir, vá para a igreja também. E se você sentir de ficar em casa, é demônio, é mentira, vá para a igreja também, entendeu? E se você sentir de assistir o Fantástico, não fique e vá para a igreja, entendeu? Então é assim que funciona. Por quê? Porque nós não somos movidos pelo que a gente sente, nós somos movidos pela fé. Eu sinto de comer churrasco todo dia, mas eu não consigo comer churrasco todo dia porque eu não tenho dinheiro para comer churrasco todo dia. Segundo, que vai fazer até mal. Eu sinto de comer churrasco, sorvete, não trabalhar, ficar deitado o dia inteiro. Eu não vou fazer o que eu sinto, eu não posso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que estudar Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que, não sei, eu tenho que... Então faça o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Tem que ser feito é o que o Espírito de Deus coloca dentro da tua mente para fazer, dentro da razão. É que a tua razão diz que você sabe o que tem que ser feito, querido. Ninguém precisa falar para você que você precisa voltar a estudar, que você precisa orar mais, que você precisa perdoar, ninguém precisa falar isso para você já sabe. Isso também não precisa de profeta para falar isso. Eis que, olha, te digo que você tem que fazer. Precisa de profeta para chegar para você e falar que você tem que tomar vergonha na cara e fazer tuas coisas? Vai fazer tuas coisas, meu. Você já sabe disso. O entendimento vai nessa direção, na direção de uma autorresponsabilidade. Na direção, já vou concluir aqui, na direção daquilo que Deus falou com Josué. E o que Deus falou com Josué, meu, é muito libertador. Eu não tenho escrito aqui, mas vou tentar lembrar. Deus fala para Josué, capítulo 1, verso 6 em diante. Josué, tu farás, presta atenção, tu Josué farás. Deus falando com Josué, né? Imagina você que Moisés morreu e vai ter uma reunião entre Deus e Josué. Primeira reunião entre Deus e Josué, Deus ele começa a falar assim para Josué. Ei Josué, Moisés morreu, né? Aí Josué, morreu. Pois é. Você que é o novo presidente da nação? Sou o novo presidente. Tá bom. Então é o seguinte, deixa eu falar um negócio para você. Eu preciso, Josué, que você empreenda esforço e ânimo. Eu preciso, vou repetir, presta atenção aí, você que está me ouvindo. Eu preciso, Josué, que você empreenda esforço e ânimo. Aí Josué talvez tenha perguntado na sua mente, por quê? E Deus ele responde, porque tu farás. Porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei. Eu jurei aos teus pais que daria. Note que quem jurou foi Deus, mas quem vai executar é Josué. Então a palavra de Deus é, tu farás. É por isso que eu quero que você entenda, porque você tem uma missão em Deus nesta vida e nessa terra. Tu farás. As promessas de Deus serão cumpridas na sua vida, porque tu farás. Tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos teus pais que te daria. Em outras palavras,
Josué, Maria, Antônio, Manuel, Cláudio, Marcelo, Marcos, Adriana, Rafaela, Paula, Júlia, Rebeca, sei lá. Põe o teu nome aí. Eu tenho promessa na sua vida. Eu prometi para você em sonho. Eu tenho promessas na sua vida. Mas eu preciso, pessoal, que vocês empreendam esforço e ânimo. Vou repetir, Deus falando com vocês. Eu preciso que vocês empreendam esforço e ânimo. Por quê? Porque vocês é que vão fazer. Vocês é que vão realizar. Tu farás este povo herdar as terras que eu jurei. Pô, isso é muito forte, meu irmão. Isso é muito forte. Então, Senhor, eu vim aqui para o Senhor me dar força. E Deus está falando assim, não, eu quero que você tenha força. Busque força, se vira. Eu dou força, eu estou te dando força. Você está com o seu rim funcionando, seu estômago funcionando, seu cérebro funcionando, sua mente funcionando, seu estômago, você está com o seu intestino funcionando, está tudo funcionando aí. Você quer força? Sabe como é que força vem? Descansa, querido. Dorme 2, 3 noites seguidas, descansa tudo que você tem para descansar. No terceiro ou quarto dia você vai estar novo, a força vai ter vindo, porque ela é um comando natural, biológico que eu já determinei. Então isso não é o problema. Certo? Então, busque forças, busque ânimo para realizar as promessas de Deus na vida de vocês. Introdução ao entendimento, eu quero encerrar por aqui, introdução ao conceito de entendimento no Evangelho. Nós vamos fazer mais vídeos falando sobre entendimento no Evangelho. Por enquanto é isso. Eu gostaria muito que, se esse vídeo falou com você, que você compartilhasse, curtisse, que você me desse uma oferta. E essa oferta não é em dinheiro não, é compartilhando e curtindo esse vídeo, fazendo esse vídeo chegar ao máximo possível de pessoas que você conseguir fazer. Porque se foi bênção para você, abençoe outras pessoas, porque isso foi muito bênção na minha vida e a minha vida tem mudado por causa dessa libertação do conhecimento, do entendimento e da presença de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.